Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Imagine que estamos em 2026. Uma tecnologia que quase ninguém vê se tornou a base de praticamente tudo na computação. Hoje a gente vai desvendar o que é o WebAssembly e como, silenciosamente, ele dominou o jogo. A grande questão que guia essa análise é: como é que o WebAssembly, ou WASM para os íntimos, saiu do navegador para virar essa infraestrutura onipresente, quase invisível, de 2026? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco para a promessa inicial dele. Tudo começa com uma promessa bem universal, a de evoluir de um simples acelerador de performance no browser para se tornar um ambiente de execução que roda em qualquer lugar. Olha, no começo, a ideia era bem direta. Vamos fazer com que linguagens de alta performance, tipo C++ e Rust, consigam rodar direto no navegador. Isso daria uma alternativa com desempenho quase nativo para o JavaScript, especialmente naquelas tarefas mais pesadas. Mas a visão era muito, mas muito maior. E essa visão se concretizou de uma forma impressionante. Em 2026, o WASM já não está mais preso no navegador. Ele virou a espinha dorsal de servidores da nuvem, com empresas como Fermio e Akamai liderando o movimento. Ele potencializa CDNs como a da Cloudflare e da Fastly e, pasmem, ele até executa funções dentro de bancos de dados. Só que esse caminho, claro, não foi um passeio no parque. Pois é, aí veio o choque de realidade. Apesar de toda a promessa, o WASM encontrou alguns desafios bem práticos, principalmente naquela parte da performance quase nativa. Estudos acadêmicos sérios botaram os números na mesa. A verdade é que o WASM era de 45% a 55% mais lento que código nativo puro. E esse é o preço a se pagar, né? Pela segurança de rodar num ambiente isolado, o tal do sandbox, e pela portabilidade de rodar em qualquer lugar. Só que aqui está o pulo do gato. A comparação mais importante não era com o código nativo, era com o JavaScript. E quando a gente compara com o JavaScript, a história é outra. O WASM dá um banho em processamento de imagem 2,5 vezes mais rápido. Num teste de classificação com inteligência artificial no iPhone, a diferença é de 30 vezes. Ou seja, a performance, no fim das contas, depende muito do problema que a gente está tentando resolver. E tinha mais um problema sério na mesa: o custo para fazer o JavaScript e o WebAssembly conversarem. Essa fronteira entre os dois mundos era cara. Transferir dados de um lado para o outro era lento. Se a arquitetura do sistema não fosse bem pensada, todo o ganho de performance ia por água abaixo. Então, o que foi que virou o jogo? Bom, foram 2 avanços técnicos cruciais, 2 catalisadores que superaram esses desafios e finalmente destravaram todo o potencial do WASM. O primeiro foi o WASM-GC, ou Garbage Collection para WebAssembly. Pensa assim: antes dele, linguagens como Java ou Python tinham que empacotar o próprio coletor de lixo no código, o que deixava tudo pesado. Com o WASM-GC, elas passaram a poder usar o coletor de lixo super otimizado do próprio ambiente, como o motor V8 do Chrome, por exemplo. E o impacto disso no tamanho do arquivo é absurdo. Um teste de benchmarking em Java com o WASM-GC gera um arquivo de só 2,3 KB. As mesmas versões em Rust ou C, que precisam trazer as suas próprias bibliotecas de gerenciamento de memória, ficam de 3 a 4 vezes maiores. E para web ou para computação de borda, tamanho é documento. O segundo grande avanço foi o tal do Component Model, o modelo de componente. Isso aqui resolveu o quebra-cabeça de como fazer linguagens diferentes conversarem entre si. Pensa nele como um padrão universal que permite que módulos WASM escritos em Rust, Go e Python se comuniquem sem atrito, como se fossem pecinhas de Lego. E olha, essa citação resume tudo perfeitamente. O modelo de componentes é tipo um filho do amor entre containers e módulos. Ele tem o isolamento e a segurança de um container, mas com a facilidade de uso e a experiência de desenvolvimento de um simples módulo. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Beleza, com essas 2 revoluções na mão, qual foi o impacto na prática? Vamos ver como esses avanços simplesmente remodelaram tanto a computação em nuvem quanto as aplicações que rodam no nosso navegador. No mundo serverless, a vantagem do WASM sobre os containers é gritante. E o ponto principal é o cold start, o tempo de inicialização.
Enquanto um container Docker leva de 200 a 500 milissegundos, às vezes mais, para subir, o WASM faz a mesma coisa em menos de 1. Menos de 1 milissegundo! Isso não é só um número, isso muda completamente o jogo. Esse tempo de inicialização quase instantâneo criou uma classe inteiramente nova de aplicações serverless. De repente, ficou viável usar essa arquitetura para serviços de linha de frente, aqueles super sensíveis à latência onde antes era impensável. E isso escala. Se escala. A parceria da Fermium com a Akamai, que se consolidou em 2025, criou uma plataforma de funções WASM distribuída que consegue processar, saca só, 75 milhões de requisições por segundo. É um volume que redefine o que a gente achava que era possível na borda da rede. Certo, isso é na nuvem. E no navegador? Bom, aqui a história não é de competição, é de colaboração. A narrativa não é JavaScript contra o WASM. Em 2026, a realidade é JavaScript mais WASM. É uma simbiose, uma parceria onde um potencializa o outro. O WASM se tornou um verdadeiro superpoder para o JavaScript. O Figma, por exemplo, triplicou a performance executando o motor dele, que é em C++, direto no browser. Ferramentas super complexas como Adobe Premiere e AutoCAD agora rodam com performance profissional na web. O Google Earth consegue entregar experiências 3D que antes eram exclusivas de aplicativos nativos. E tudo isso enquanto a IA no lado do cliente explode, rodando modelos localmente, o que garante mais privacidade e reduz custos. E com tudo isso, a gente chega ao nosso veredito. Em 2026, o WebAssembly não é mais uma promessa. Ele alcançou um estado de onipresença silenciosa. Tem uma citação que eu acho que captura perfeitamente essa maturidade do WASM. O WebAssembly em 2026 é chato, da melhor maneira possível. O hype acabou, as especificações estão estáveis e as ferramentas simplesmente funcionam. Ele virou infraestrutura. Confiável. E isso é um baita elogio. O maior sinal de sucesso do WASM foi ele ter sumido. Ele se tornou a camada de infraestrutura invisível que permite uma web e uma nuvem muito mais rápidas, seguras e capazes. É o motor silencioso que impulsiona uma nova geração inteira de software. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. O modelo de componentes tornou o desenvolvimento poliglota, com várias linguagens, uma realidade prática e eficiente. A próxima década de software será construída assim. A pergunta que fica é: a sua equipe está preparada para essa nova realidade? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!